Olá, irmãos e irmãs, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro semanal de oração e estudo da Palavra de Deus. Que a graça, a paz, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês e os abençoe nesta hora. Sejam todos vocês abençoados com a presença do Senhor. E você que compartilha o nosso canal, o YouTube, e está sendo abençoado por ele, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos e divulgue o nosso canal, YouTube PIB Freguesia, para que eles possam ser abençoados também na sequência pelos nossos estudos e os nossos cultos. Irmãos, estamos com a nossa escola dominical presencial, já estamos indo para o terceiro domingo com a escola presencial. Eu gostaria de convidá-la a estar conosco novamente. Você que gostava da escola dominical antiga, nós estamos com as classes, temos a classe dos adultos com o seminarista Jorge Correia, a classe dos jovens com o seminarista Marcos Sá e a esposa, a irmã Cristiane, e os adolescentes com a ministra de jovem, a irmã Viviane. Estejam com esses irmãos, e a Ângela está com os pré-adolescentes. Venham, estejam conosco as crianças também. A irmã Esther, a Esther Lopes, está reunindo as crianças para o seu momento de encontro dominical. Venham cedo, às 9 horas, antes um pouquinho, para passar ali pelo controle, a medição de temperatura, higienização das mãos, etc. Esteja conosco, divulgue, irmão, você que ainda não sabia, divulgue para outros que ainda não saibam, para que possam estar conosco e termos uma boa escola dominical. Lembrando que é preciso fazer a inscrição, faça a sua inscrição. Continua, irmãos, a nossa EBD, Escola Bíblica Doutrinária, todo sábado às 9 horas. A irmã ministra Ana Cláudia Menezes está nos trazendo o estudo profundo das cartas do apóstolo Paulo. Já estamos indo para a quinta lição, quinto estudo da carta aos Gálatas. Sintonize no próximo sábado às 9 horas, se não puder, no momento que você puder, mas preferencialmente, separe aquele horário compromissadamente para durante 40 minutos, 45 minutos estar estudando a palavra com sua Bíblia à mão, acompanhando o estudo que a irmã tão carinhosamente tem preparado e gravado para nos abençoar. Eu, particularmente, estou sendo ricamente abençoado por aqueles estudos. Lembro os irmãos que o nosso culto presencial continua todo domingo às 10h30. E estamos trabalhando e fazendo estudos para a volta também do culto vespertino. Estamos aí fazendo uma enquete, os irmãos devem receber essa enquete para responder quanto ao horário, quanto à sua preferência, se o culto repetido ou um culto diferente de manhã e à noite, enfim, essas perguntas estão sendo direcionadas para a gente fazer um estudo e poder atender bem aos irmãos e alcançar o desejo da maioria dos irmãos, a preferência da maioria dos irmãos. Lembro que no próximo domingo nós teremos a Ceia do Senhor. Vem, irmãos, para participar da mesa, a mesa memorial, esteja conosco. No próximo mês de maio, irmãos, iniciando o domingo, nós teremos um mês especial dedicado à família, o nosso ministério de casal. Irmão seminarista Jorge e a esposa, irmã Soraya, estão trabalhando, estão preparando toda a programação. Nós teremos pregadores de fora e, enfim, teremos toda uma sequência na programação para abençoar os irmãos. Então, sintonize, divulgue, compartilhe com amigos, com pessoas que precisam de ser abençoadas, famílias que precisem ser abençoadas.
Nós estamos, irmãos, aqui para servir. A igreja da freguesia está aqui para servir e para ser bênção. Finalmente, quero falar sobre os dízimos e contribuições antes de orar. Nós estamos solicitando aos irmãos que mantenham a sua fidelidade. E aqueles que, por alguma razão, não puderam ofertar nem entregar o seu dízimo, se podem, o façam com alegria, com prazer. Se não podem, não têm, deve ter alegria e prazer em servir ao Senhor e ter no seu desejo o coração de, na primeira oportunidade, o fazer. Mas nós estamos apelando àqueles irmãos que podem, que o façam. Nós estamos percebendo uma queda nas entradas da igreja, uma queda se acentuando mês a mês, e nós temos compromissos, estamos aí com a programação de despesa da igreja, sofrendo aí os seus acréscimos por estarmos voltando às atividades normais. Estamos já gastando mais luz com ar-condicionado, enfim, todos esses detalhes que os irmãos conhecem, porque são muito parecidos com os detalhes da família doméstica. Então, meus queridos, nós estamos apelando ao seu coração. Antes de orarmos, eu quero solicitar dos irmãos o carinho para estar orando em favor do irmão pastor Marcos Braga. Ele perdeu para a Covid um tio, na sequência, um tio e a própria mãe. O pai ainda está internado e há um irmão também acometido pelo Covid. Então os irmãos estejam orando pela família. A família do pastor está aflita, angustiada por causa desse momento. E outros irmãos que vocês conheçam, saibam quem são, cite seu nome. Vamos, nesse instante, curvar as nossas frontes e orar ao Senhor. Muito provavelmente eu não cite a pessoa que você tem em lembrança, mas o Senhor, que conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, estará registrando no seu registro eterno o nosso pedido para atender segundo a sua vontade. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desse encontro, a oportunidade feliz de estarmos reunidos ao redor da tua palavra neste momento, para através desse canal, divulgar, ó Pai, não somente as atividades da igreja, os planos da igreja, mas também o estudo da tua palavra. Mas nesse instante, ó Pai, nós queremos separar carinhosamente este momento para interceder junto ao Senhor em favor do pastor Marcos, a esposa, as filhas, os irmãos, as pessoas mais chegadas, as pessoas da família, que estão apreensivos, Pai, e doloridos pela partida da nossa querida irmã. Pedimos ao Pai que conforte o coração do teu filho, conforte o coração da família, conforte o coração dos filhos, filhas e netos e netas, para que possam avançar confiantes em Ti, neste período de tristeza e dor. Também, ó Pai, suplicamos que estejas atendendo ao clamor dos Teus filhos em favor daqueles familiares que estão internados, acometidos de Covid. Assim como pedimos ao Pai por todos aqueles ligados à Tua igreja, ligados às famílias da igreja, que vivem nesse instante o mesmo drama, a mesma expectativa, a mesma dor, a mesma ansiedade. Tenha piedade de nós, ó Pai. Permita-nos vencer este mal, para que possamos voltar às nossas atividades como igreja e pessoais de forma plena. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nome da mãe do pastor Marcos é irmã Marinete. Irmã Marinete. Irmãos, hoje nós vamos seguir com o nosso estudo. E será um estudo não sequencial, como é costume nosso
trazer, mas queremos, nessa oportunidade, falar sobre o assunto seguir a Cristo exige renúncia. Seguir a Cristo exige renúncia. Toma o texto de Mateus 19, os versículos 16 a 27. O subtítulo desse capítulo é O Jovem Rico. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Senhor, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Jesus havia saído da Galileia, atravessado a fronteira do lado da Judéia, quando se aproximou dele um jovem que lhe perguntou, num misto de ansiedade e desejo de fazer alguma coisa nova: Bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus retrucou: Por que dizes que sou bom? Ele chegou querendo elogiar Jesus, né, sem ter uma noção de quem era realmente Jesus. Ele estava ali tratando Jesus como um mestre, como muitos que andavam por aquela região ensinando várias coisas. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: Porque me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Se você deseja a vida eterna, guarde os mandamentos, guarde a lei de Deus. Então o jovem respondeu: Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde criancinha, mas eu sinto que ainda me falta alguma coisa. Há ainda um vazio em mim. Há ainda alguma coisa que precisa ser preenchida. Quantas pessoas, não é? Quantos religiosos vivem na expectativa de alcançar direito ao céu, sentindo um vazio na alma, sentindo que algo mais precisa ser feito. Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, desfaça-se das coisas que você possui, das tuas coisas, distribua com os pobres, vem e seja um seguidor meu, e terás um tesouro nas moradas celestiais. Ouvindo essas palavras, diz o texto, o jovem retirou-se triste, com pesar na alma, porque era muito rico e não queria abrir mão dos seus bens. Os evangelhos, irmãos, especialmente Mateus, mostram as primeiras ações de Jesus após adulto, após os seus 30 anos, iniciando seu ministério no preparo para a implantação da sua igreja. Jesus iniciou o trabalho ministerial enfatizando a existência do reino de Deus. Ele começou pregando: é chegado o reino de Deus, é chegado a voz do reino de Deus. E ele convidava as pessoas a uma mudança de vida com relação ao comportamento
ético-espiritual para obter perdão do pecado e pertencer ao reino de Deus. Eu já falei nos estudos recentes, estudo passado recente, da dificuldade que as multidões, as pessoas que se reuniam em multidão ao redor de Jesus tiveram para entender. Ele falava do reino de Deus, as pessoas imaginavam reino terrestre. Jesus assumindo posições políticas aqui. Mas, na verdade, Jesus falava do reino de Deus e convidava as pessoas a uma mudança de vida em relação ao comportamento ético e espiritual para obter perdão do pecado e pertencer ao reino de Deus. Essa mensagem ainda é válida, ainda é atual, atuante. Nós somos cidadãos do reino celestial. Você, meu amigo, você, minha amiga, tem todo o direito de pertencer, como eu, ao reino celestial. O seu nome escrito no livro da vida. Mas há uma exigência. Há um chamamento para um comportamento ético-espiritual. Ético-espiritual, não é ético-social, não é ético só na fase moral, porque o ético-espiritual implica nisso aí, né? Num comportamento social adequado, numa ética moral adequada, bíblica. Mas, na verdade, o chamamento é ético-espiritual. Espiritual. Jesus iniciou o ministério por Nazaré, uma cidade pequena, inexpressiva, da região da Galileia, onde ele foi criado após ter nascido em Belém. Nós conhecemos a história, ter permanecido 2 anos, os 2 primeiros anos da sua vida no Egito, refugiado, fugindo da ira de Herodes, que queria matá-lo. Os primeiros atos ministeriais de Jesus, as primeiras demonstrações de poder de Jesus aconteceram ali, na cidade onde ele foi menino, onde ele nasceu, onde ele cresceu, foi adolescente. E ali, em Nazaré, ele foi rejeitado e praticamente expulso. Saindo dali, ele fixou residência em Cafarnaum, onde reuniu um grupo de homens e de mulheres que se tornaram seus discípulos e mais tarde os homens tornaram-se apóstolos, colunas e sustentáculos da igreja cristã, pois foram eles que deram origem à doutrina da fé cristã, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e nos deixaram como legado a doutrina da fé cristã. Em Cafarnaum, multidões procuravam Jesus diariamente para ouvi-lo, verem e comprovarem com seus próprios olhos os prodígios e sinais que Jesus fazia e serem abençoados por ele, com curas, com multiplicação de pães e se alimentarem, etc. As demonstrações de poder por parte de Jesus, no entanto, meus queridos, não aconteciam com a intenção de promover espetáculo entre os homens, mas colocar os seus ouvintes e admiradores de seus sinais diante de uma tomada de decisão. A cura, os milagres, especialmente milagres sobrenaturais, sobre a natureza, a demonstração de autoridade sobre os demônios, expulsando-os, devolvendo às pessoas a liberdade, vidas que viviam oprimidas por espíritos imundos, sendo libertadas. Esses sinais, essa demonstração de poder não eram um fim em si mesmo,
mas um meio de provar que ele era o Messias. E o meio de ele, como Messias, exigir das pessoas uma tomada de decisão, uma tomada de posição e uma decisão de mudança na maneira ímpia de viver. Uma decisão que pudesse levá-los a optarem por seguir a Jesus como Messias, mas com o desejo de uma vida pura, digna, uma vida espiritual. Aquele moço foi procurar Jesus, queria saber de Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, mas não queria se submeter a uma mudança de postura e posicionar-se como digno seguidor de Jesus. Seguir a Cristo, meus queridos, é mudar o modo de vida de tal maneira que a pessoa esteja disposta a abdicar da própria vida para seguir ao Senhor. Esse é o significado de tomar cada dia a cruz para seguir Jesus. Os crentes, os irmãos, conhecem perfeitamente esta expressão: tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é de completa identificação com Cristo, o que significa não apenas chamá-lo de Senhor, mas sacrificar o próprio ego, renunciar o eu para dar lugar a Cristo, submetendo-se ao seu senhorio. Muita gente refere-se a Jesus como Senhor, mas não se submete ao senhorio de Cristo, isto é, não se torna servo do Senhor. Ser seguidor de Jesus Cristo, ser um salvo, viver na esperança do arrebatamento, não é só dizer que se arrepende do pecado, que o condenará no juízo, mas é abandonar o pecado, é viver uma nova vida de acordo com os princípios estabelecidos por Cristo, o Senhor. Isso é que é ser cristão. Não existe cristão meio termo. Não existe cristão com um pé na igreja e outro pé no mundo. Uma atitude de crente em alguns momentos, alguns dias da semana, e outras atitudes igual a do homem comum, mundano. Irmãos, nós não somos cidadãos da terra. Não somos cidadãos daqui. Ser seguidor de Jesus, repito, não é só dizer que é crente, porque pertence a uma igreja evangélica, mas é viver segundo o Evangelho de Cristo, renunciando à cidadania mundana, assumindo a cidadania cristã, vivendo como embaixador do seu Senhor na terra, não tendo mais prazer em servir aos desejos mundanos, mas desejando fazer a vontade do Senhor, obedecendo ao Deus eterno. Ser um seguidor de Jesus, tornar-se um crente, ser um salvo com direito a ser arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares. O texto está lá em 2 Tessalonicenses 4, 16, 17, você pode ler. Não é só ser membro de alguma igreja evangélica, mas é abdicar dos desejos carnais e prazeres mundanos, é abrir mão da cidadania do mundo para obter a cidadania celeste, com o direito de ser resgatado daqui para a pátria celeste, antes que caia fogo do céu e transforme esse planeta num imenso lago de fogo. Os textos estão lá em Mateus 25, 41 e 46, onde o Senhor Jesus diz que
que o destino do homem ímpio é o lago de fogo. O texto de Apocalipse fala a mesma coisa. Ser crente, ser um seguidor de Jesus, significa, meus queridos, perder a cidadania mundana para ganhar a cidadania celestial. Na verdade, abandonar como lixo, como esterco, a cidadania do mundo para ganhar a cidadania celeste. Ao assumir a identidade de cidadão do céu, o crente, enquanto não vai para a pátria celestial, passa a ser um embaixador celeste na terra, um defensor dos interesses do céu na terra. É um dever do embaixador, é um dever do crente, do embaixador do céu na terra, a conquista de outros humanos para a cidadania celeste. Esta é a razão, meu irmão, minha irmã, porque estamos aqui. Deus nos salvou, nos restaurou, tem burilado a nossa vida, tem trabalhado a nossa vida. Essa é a razão porque estudamos a Bíblia, essa é a razão porque estamos aqui falando essas coisas para você. Crescimento espiritual, burilamento espiritual. Mas por que isso tudo? Porque enquanto estamos aqui, nós temos uma missão a cumprir. Somos embaixadores do Rei Eterno e precisamos defender os interesses do reino celestial. E o reino celestial, ele se posiciona contra o reino carnal, mundano, pecaminoso, perverso, mau. Somos testemunhas, somos embaixadores, temos uma missão. Temos uma missão, irmãos, um compromisso como cidadão do reino de Deus, enquanto aqui neste mundo. Desculpe. Não somos chamados, irmãos, apenas para desfrutar do reino. Deus nos chamou, nos abençoou, deu-nos salvação, pagou um preço muito alto pela nossa salvação, mas nós não fomos salvos, chamados e salvos apenas para desfrutar do reino. Mas, enquanto estamos aqui, devemos compartilhar com outras pessoas o poder transformador do reino de Deus. Poder que nos torna mais felizes aqui, com garantia de muitas alegrias além. Nós precisamos divulgar isso. Quantas pessoas nós encontramos aí, né, de nossa ligação, pessoas que se aproximam de nós, que estão tristes, desesperançadas, especialmente nesses dias, inseguras, incertas sobre o futuro, sem saber dessas coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos promete e que nos torna seguros aqui quanto a qualquer coisa que venha no porvir, porque a nossa eternidade será muito melhor do que esta daqui. Quando eu estava aqui, o Senhor chamou um grupo de mulheres e homens, fez deles seus discípulos, organizou-os em igreja, a Igreja de Cristo, e deu à igreja a seguinte ordem antes de voltar ao reino celeste. Ide por todo o mundo, por todas as nações, pregando, ensinando-os a guardarem as coisas que eu vos ensinei, batizando-os. Façam isso até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Consumação dos séculos é juízo final. Quando todas as coisas se passarem, quando as coisas nesse planeta terminarem. Nossa missão como igreja
eu posso ir embora daqui a pouco, eu posso desaparecer, estou lá com 80 anos, não é? Posso desaparecer, mas outros ficarão enquanto o mundo for mundo, a igreja do Senhor estará por aqui, com outros que vão substituindo gradativamente aqueles que partem para a eternidade, para que a obra continue. E isto vai acontecer até que o Senhor volte, até que estejamos todos juntos na presença do Senhor. Irmãos e irmãs, igrejas, temos uma missão a cumprir. Não podemos nos considerar como servos plenamente obedientes se não cumprirmos essa ordem de Jesus. Estamos vivendo dias, irmãos, em que por dia, só por uma enfermidade viral, morrem milhares de pessoas. Um cálculo aí da mídia, aproximadamente 28 mil por semana. Se essa porcentagem estiver certa, se esse cálculo estiver certo, são 112 mil pessoas por mês. Só no Brasil. Só pela Covid-19. Sem contar outras mortes. Desses 112 mil que morrem, irmãos, por mês em nossa pátria, quantos são salvos? Quantos são servos? Como a irmã Marinete, que já está na presença do Senhor, segura na presença do Senhor, feliz na presença do Senhor, gloriosa na presença do Senhor. Quantos? Quantos? Desses que estão sendo sepultados, quantos deles, as almas, estão lá na presença do Senhor? E se não estiver na presença do Senhor, está no sofrimento que já começou para elas e será eterno. Dê uma olhada lá na parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Estão lá nos evangelhos. Dê uma olhada lá. A missão de alcançar, irmãos, a missão de alcançar vidas sem Cristo para torná-las de Cristo é sua, é minha, é nossa como igreja. Você tem sido obediente? Você tem cumprido esta ordem do teu Senhor? Jesus não é teu Senhor? Ele te deu uma ordem, você tem cumprido? Você tem sido fiel à ordem do teu rei? Jesus é teu rei. Ele te deu uma ordem. Você é servo. E a sua ordem, a ordem do rei eterno, precisa ser cumprida. Como você pode ser um súdito do reino eterno, obediente à ordem do seu Senhor aqui? Como? O que é que você tem que fazer? Primeiro, sendo testemunha, dando testemunho, divulgando o convite do teu rei a todos que cercam você, seus familiares, seus parentes, seus amigos, pessoas que lidam diariamente contigo. E a ordem está lá em Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então, uma das maneiras de você ser obediente à ordem do seu rei é sendo sua testemunha, dando testemunho dele. Sendo diligente em tua igreja, para que, através dela, você alcance os confins da terra. A sua igreja tem espalhado pelo Brasil, a sua igreja, estou me referindo aos membros da primeira igreja batista da freguesia. A sua igreja, aqui na freguesia, tem espalhado pelo Brasil já dezenas de pastores formados, treinados, enviados por nós. A sua igreja, a primeira da freguesia, sustenta e ajuda a sustentar financeiramente dezenas de missionários que estão lá no campo, foram enviados por nós, foram ao mundo, foram aos confins da terra, enviados por nós. Confiam em nós. Confie que a sua igreja, como estrutura, esteja por trás para mantê-los lá, na frente de trabalho. Então seja diligente em tua igreja. Ajude o crescimento da tua igreja local,
para que ela possa fazer mais e mais, além fronteiras. Mas você pode ser diligente também, contribuindo com a tua igreja para que, como agência batista, cooperante da Convenção Batista Carioca e Convenção Batista Brasileira, você dê de forma eficiente, de forma produtiva, possa de fato alcançar os confins da terra. Ir aos confins da terra, além de fazer a obra de Deus no seu bairro, na sua cidade, no seu estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E aí uma pergunta direta aos membros da minha igreja e, quiçá, a membros de outras igrejas. Você é dizimista? Você é um contribuinte com a obra batista? As igrejas batistas têm toda uma maneira honesta de cuidar das questões financeiras, administrativamente. E nós sabemos distribuir a contribuição, transformá-la em ação para o reino de Deus. Você tem sido dizimista, você é contribuinte, você contribui com as campanhas de missões. Outra ordem do Senhor é: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que o meu reino, minha casa, seja mantido. Então leve a sua igreja, meu irmão, você que é de outra igreja, leve a sua igreja a sua contribuição, entregue lá com fidelidade, para que a sua igreja possa, que faz parte como agência do reino, faz parte desse ilho de Jesus, ela possa de fato cumprir sua missão. Como igreja, irmãos, temos uma missão urgente de salvamento a cumprir. E o Senhor estabeleceu um limite de tempo para a igreja cumprir a sua ordem. Sabe qual o tempo? Está lá. No Evangelho de Mateus. A consumação dos séculos. Na consumação dos séculos. Ser-me-eis testemunhas. Até a consumação dos séculos. Irmãos, a consumação dos séculos significa que o nosso tempo está acabando, pois o fim desse planeta está se aproximando cada vez mais veloz. Nós estamos mais próximos do fim do que o dia 12 de junho de 1941, quando eu nasci. Estamos 80 anos mais próximos. 80 anos mais próximos. Isso me diz que eu tenho urgência de cumprir o ID de Jesus. O dia do juízo final, irmão, se torna cada vez mais, cada dia que passa, mais perto de acontecer. E eu e você, como membros pertencentes à igreja do Senhor, temos deveres a cumprir para que vidas sejam salvas pelo Senhor, resgatadas pelo Senhor. O mais difícil ele já fez, foi pagar o preço, e o preço que ele pagou foi o preço da vida, o sofrimento físico na cruz do Calvário. Nós só temos que ir, irmãos, dizer essas verdades, divulgar essas verdades com sinceridade e com veemência e com verdade. Querido irmão, irmã amada do Senhor, a realidade do reino não é só, no presente tempo, pertencer à Igreja de Cristo. Eu sou súdito do reino, porque sou membro da primeira Igreja Batista da freguesia. Não é só pertencer à igreja, que significa que eu pertenço ao reino. Pertencer ao reino é também uma realidade gloriosamente escatológica, porque temos a garantia de sermos arrebatados daqui antes que esse planeta se transforme em um caótico lago de fogo. O que você tem feito para ajudar no resgate do maior número de pessoas
possível. O que você tem feito pelos teus amigos, parentes e familiares. Que Deus nos abençoe, meus queridos, nessa meditação. Que Ele possa confortar o seu coração. A Igreja de Cristo, formada por aqueles que se identificam com Cristo pela maneira cristã de viver, é uma igreja que vive no presente, olhando o trabalho para o futuro. O nosso olhar e agir hoje como igreja está fixado no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. A volta de Jesus a este mundo para nos buscar é uma das esperanças mais vívidas no Novo Testamento. Sem a esperança desse resgate pelo Senhor, a nossa fé não teria nenhum significado. Sem essa esperança, ela não teria nenhum significado. O nosso trabalho como igreja, sem essa esperança, não teria sentido. Não teria razão de ser executado. Mas como cremos, pela fé, na garantia da ressurreição após a nossa morte física e arrebatamento dos nossos corpos daqui no dia final, faz sim todo sentido servirmos ao Senhor como súditos do reino aqui, para vivermos a eternidade feliz ali. Não deixe de ler os textos que está anunciado, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Apocalipse 22, 7. São textos que confirmam o que o pastor acabou de comentar. De um momento para o outro, meus queridos, num piscar de olhos, a trombeta celeste soará e os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados. É o que diz o texto. Leia com atenção, leia todo o comentário do apóstolo. Porque o Senhor descerá do céu, sim, senhores, ao som de trombetas, com alarido, com vozes de arcanjos, toques de trombetas. E os que morreram crendo em Cristo como seu Salvador ressuscitarão. E depois os crentes que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares e ficarmos juntos com o Senhor para todo sempre. E aí, meus amados, ainda um aviso diretamente do Senhor, e está lá, é o texto de Apocalipse capítulo 22, 7. Eis que breve venho, bem-aventurado é aquele que guarda o cumprimento das profecias deste livro. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus abençoe sua vida. Espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração e feito você compreender a sua responsabilidade como servo, como serva. Muito provavelmente eu esteja sendo ouvido por crentes antigos, como eu, com mais de 30, 40, 50, 60 anos de igreja, como é o meu caso. Que ela possa ter falado ao seu coração, despertado sua vida. Mas talvez eu esteja falando para meninos, meninas, adolescentes, jovens, e alguns crentes, alguns senhores e senhoras maduros, mas que são meninos e meninas recém-nascidas no Evangelho. Estão começando agora. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e feito você compreender que ser crente não é apenas pertencer a uma igreja aqui, mas pertencer à igreja celestial, e que nós estamos aqui trabalhando para aquela igreja lá. Oremos. Pai, louvamos o teu nome por este momento, por esse encontro, por este momento de estudo, de palestra, de mensagem. Abençoe os corações que a ouviram, que a tua palavra possa produzir efeitos
maravilhosos nessas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre toda esta minha audiência, meus ouvintes, meus assistentes, desde agora e para sempre. Amém.